Bom dia, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre história. Peguem o roteiro de vocês lá na atividade 16 e vamos ver sobre o que está falando. Essa atividade de história, ela vai falar sobre a escravidão. Leia o texto a seguir. Os negros trazidos para o Brasil. A partir do ano 1530, a instalação das primeiras lavouras de cana-de-açúcar, lavoura é plantação, tá, gente? Plantação de cana-de-açúcar exigiu um elevado número de trabalhadores que não poderia ser obtido em um país tão pequeno como Portugal. Transformando-se em uma atividade lucrativa para os portugueses, né, eles ganhavam dinheiro com isso. O tráfico de escravos africanos para o Brasil iniciou a captura, transporte, venda e exploração sistemática de vários povos do continente africano. Eles iam lá na África, simplesmente eles sequestravam, a palavra é essa, sequestravam os africanos, os negros, e traziam para cá nos navios negreiros e vendiam, né? Além do número de africanos transformados em escravos, devemos também destacar que uma enorme quantidade de prisioneiros morriam nos porões dos navios negreiros, acomodados em condições degradantes e submetidos a uma dieta alimentar insuficiente. Quase metade dos negros trazidos da África acabava falecendo na travessia do Oceano Atlântico. Gente, hoje, se a gente quer fazer uma viagem para a África, a gente pega o avião e algumas horas a gente está lá, né? Eu não sei quanto tempo demora, mas não demora dias, dias e meses. Então, nessa época aqui, quando eles capturavam os negros e traziam para cá, eles traziam nos navios negreiros. E aí, eles ficavam embaixo, no porão do navio. Eles não ficavam em cima. Então, no porão do navio, tinha o quê? Animais, tinha animais peçonhentos, umidade. Eles eram todos grudados, não conseguiam, trancados em correntes. Eles não vinham deitadinho, bonitinho, numa caminha confortável. Não, eles eram todos amarrados em correntes, um grudado no outro, e não tinha espaço para nada. Eles não tinham comida suficiente. Então, eles comiam muito pouco. Eles se hidratavam muito pouco com água. E ali, só os fortes que sobreviviam, né? Quem já tinha uma tendência a alguma doença ali pegava. E também pegava todas essas doenças que hoje em dia a gente tem vacina. Cólera, dengue, febre amarela, tudo de ruim eles pegavam. E aí, o que, que eles faziam quando os negros morriam no navio? O que, que eles faziam com esses negros? Eles jogavam no rio, no mar. Eles jogavam no mar. E lá ficava a pessoa como se fosse um animal, né? Eles traziam os negros como se fossem animais. E vendiam como se fossem animais, né? Essa é a história suja do Brasil. Então, eu vou passar umas imagens aqui para vocês. Não tá aqui no texto, mas eu procurei e achei para vocês algumas figuras para mostrar para vocês, ó. Aqui é o jeito que os negros ficavam, ó, todos amarrados, né, acorrentados. Eles tinham castigos, né? Eles eram castigados assim diariamente. Não podia se rebelar, não podia eles não podiam ficar doentes, que além de tudo ainda apanhavam, né? Então, assim, era uma vida bem difícil. Olha, aqui, ó, ele tá recebendo comida, ó. Mas era comida assim, tipo, essa comida para todo mundo, né? Era um sem noção total, né? Aqui, ó, olha, os homens que se diziam brancos, né? Ali para cuidar, né? E muitas vezes castigar. Então essa cena aqui é horrorosa, né, gente? Tô mostrando para vocês entenderem um pouco do que eu tô falando. Olha, aqui era quando eles se rebelavam
ou eles falavam alguma coisa, ou eles falavam que não iam fazer, qualquer coisa que acontecesse com eles no navio, eles eram castigados. Olha essa cena. Olha, a pessoa está pendurada de cabeça para baixo, castigada, e ali ela ia ficar um bom tempo nessa posição, pendurada pelos pés de cabeça para baixo. A cara do bonito aqui dando risada, ó, achando graça, né? Era assim que eles eram tratados. Deixa eu ver se tem mais uma cena aqui. Essa aqui, ó. Então, quando eles morriam, que eles pegavam doenças, eles eram jogados no mar, ó. Tá vendo essa pessoa aqui? Porque eles não eram bichos, eles eram pessoas. E eles, ó, aqui nessa imagem ele está sendo jogado no mar, porque com certeza ele pegou alguma doença. E olha para vocês verem, né? Olha como eles eram todos magros, olha, magros, desnutridos. Eles vinham. Aqui a pessoa pedindo para não jogar com certeza o parente, o amigo, no mar. E esse aqui, ó, já querendo bater nele por conta disso, ó. Tá vendo? Eles eram tratados assim. Nada foi bonito para os negros nessa época, nada. Foi muito triste essa parte da história do Brasil. Então, voltando lá onde que eu estava falando, então eu tô contando um pedacinho, né, gente, dessa história, assim, um, uma agulhinha ali, um pontinho de areia no tamanho do que é a história, né? Porque isso durou quase 400 anos. Vocês sabem o que é 400 anos? Essas pessoas passando por isso, nossos descendentes passando por isso, porque quase todos os brasileiros são descendentes de africanos, quase todos, tirando os que são descendentes de alemães, de italianos, mas é que chegou aqui, todo mundo misturou com todo mundo e quase todo mundo é descendente de africano, né? Dos negros. Vamos responder então. Com base no texto, responda. 1. Com a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, né? Estava crescendo muito a plantação da cana-de-açúcar, eles precisavam, né, de gente para trabalhar. Portugal necessitava de mão de obra para o trabalho na lavoura. Portanto, os povos africanos foram capturados, né, sequestrados lá da terra deles e trazidos para o Brasil como escravos. Qual a sua opinião com relação à escravidão? O que você acha da escravidão que aconteceu no Brasil? Qual é a sua opinião? Certo? Vocês não vão procurar isso no texto porque é a opinião de vocês. É uma resposta particular de vocês, pessoal, certo? Depois, atividade 2. 2. Observe a imagem a seguir e responda a questão. Olha, essa imagem aqui, ó. Ela é a imagem do navio negreiro, né? Aqui, gente, o navio negreiro, ele é aqui que ficavam os negros, lá na parte de baixo do navio. Embaixo, no porão do navio. Observaram bem essa imagem? Certo? Então, a terceira é em cima disso. 3. Qual meio de transporte é representado na imagem? Então, aqui nessa pergunta, nós temos duas perguntas. Qual meio de transporte é representado na imagem? Então, primeiro vocês vão responder essa pergunta. Qual meio de transporte é representado na imagem? Gente, é só vocês olharem aqui, ó, que tem o nome do meio de transporte, certo? Depois tem outra pergunta. As condições de vida nos navios negreiros era deplorável, né? Deplorável é sem sentido, terrível, pois os africanos eram acomodados em condições degradantes e submetidos a uma dieta alimentar insuficiente. O que é uma dieta alimentar insuficiente? Que, por exemplo, eles comiam tipo meio pão por dia, que seja, sabe? A gente vive com meio pão por dia? Não. Com uma lambida de água por dia? Não, a gente não sobrevive. Então a dieta deles era insuficiente, por isso que alguns morriam. Qual a sua opinião, a opinião de vocês aí, a essas condições em que eram submetidos os povos africanos? O que você pensa a respeito disso?
Fala para nós. Ó, tem 2 linhas aí para vocês responderem. Certo? Não é eu acho que sim, eu acho que não. Acho que sim, acho que não na resposta. Não tá perguntando sim ou não aqui, certo? Então não adianta escrever sim ou não, que a resposta vai estar errada. E não esquecendo que aqui nessa pergunta são 2 perguntas, ó. Aqui é uma pergunta e aqui tudo é outra pergunta que é de opinião de vocês. Essa primeira que vocês vão olhar lá na imagem do navio para responder, ok? E eu acho que acabou, né? Eu espero que vocês tenham entendido e até mais. Até a próxima atividade. Beijos.